Acabei de conversar muito com o Xene e com todos os amigos do ACESP Podcast. Falei muito. Eles pinçaram alguns trechos que você vai acompanhar agora. O Brasil jogou contra a União Soviética no Maracanã. União Soviética, não Rússia ainda. União Soviética. Maracanã lotado. Lotado, você imagina. Domingo à tarde, Seleção Brasileira e União Soviética no Maracanã. Repórter da Jovem Pan, falecido Israel Gimpel. Certo? Eu, bem jovem... Correspondente no Rio, tá, Jovem Pan? A nossa voz no Rio de Janeiro, como todo mundo falava. Grande Israel Gimpel. O locutor era Zé Silvério, comentarista Orlando Duarte, né? E moleque lá, sendo repórter. Eu sabia que ia fazer esse jogo. 20 dias antes eu sabia, nós vamos fazer lá no Rio. O que eu fui? Falei, o que eu vou fazer, cara? Tem que fazer alguma coisa diferente e engraçada, não? Encontrei aqui um restaurante com um dono russo. Eu pedi que ele me ensinasse 3 perguntas em russo, que eu queria fazer só. Não interessa, traduzir, dane-se. Eu quero só fazer certinho. A pergunta. 3 só. Só 3. Sério. Russo. Em russo. Passei 10 dias com o cara me ensinando. Eu esqueci, né? Alguma coisa eu lembro. Então, me ensinando, até que eu achei que eu estava... Falei, se eu falar assim, o senhor entende? O cara era russo, né? Falava português. Falei, se eu falar exatamente como eu estou falando, o senhor me ensinou. O senhor entende o que eu estou perguntando? Sim, entende. É verdade, não quero passar vergonha. Fiquei treinando. Aí ia para casa, Xane, e treinava. Eu imagino. Eu escrevia como se falava, né? Como se aportuguesava o russo. Não tem nada de... Cheio de consoante. Falando isso, né, gravava, ouvia. Só 3 perguntinhas em russo, né? Bom, dia do jogo. Falei para ninguém. Dia do jogo, transmissão, atenção, entra a seleção brasileira e entra a seleção da União Soviética. Ele falou, camisa vermelha. Aquele negócio, o que aconteceu? A seleção brasileira, com os repórteres podendo entrar em campo, bons tempos, coisa maravilhosa. A seleção brasileira de um lado do campo, batendo bola, porque vai começar o jogo. Você sabe o que eu estou falando. Isso. E do outro lado, a seleção da União Soviética batendo bola e ninguém perto dela. Lógico, os caras russos. Na sua cabeça as frases da pergunta. Eu não queria esquecer nada, né? Aí entramos todos no campo, todo mundo para o Brasil, eu também. Aí o Israel começou a entrevistar os jogadores brasileiros e eu comecei a caminhar rumo ao outro lado do campo. Aí o Silvério lá em cima assim, tá indo para o lado errado. Sabe, não é isso? Tá indo pro lado errado. Aí, tá vendo lá de cima, né? Aí eu vou e procuro o capitão. Você deixa ele falar aqui. Deixa eu falar que... Tá guardado na manga aqui. Como é que fala aqui no nosso amigo? Eu vou se consagrar. Aí tô caminhando e vou pro capitão russo, né? Braçadeira. Falei, meu Deus. A identificação é fácil. Agora o cara até estranhou que eu estava se aproximando, né? Estava me aproximando dele, né? Aí eu peguei, falei em russo, né? Aquela pergunta. A pergunta era, a que eu fiz, né? Como é jogar, mais ou menos isso, como é jogar no Maracanã? Coisa não inventa, faz curto e grosso. Como é jogar no Maracanã? O cara olhou para mim assim, falei, meu Deus. Quando ele olhou para mim, eu falei, meu Deus, ele não entendeu. Morri. Né? Sabe aquela parada dramática? Um segundinho só que você fala... Ele que responda agora. Mas não, ou qualquer coisa. Fala, mesmo que você não entenda, fala qualquer coisa. O cara respondeu, pá. Ele acabou de falar e eu falei assim, nem poderia ser diferente, está dizendo que é o grande sonho de todos os jogadores conhecer esse verdadeiro Traduziu, templo um russo futebol. nato. Uma tradução, sabe o cara... Nasci um poliglota. Ao lado do Kremlin. Sabe? Então, foi um negócio espetacular. Aí voltei, fiz a segunda pergunta. A segunda pergunta eu lembro. Foi, como é que a zaga russa encara enfrentar o ataque dos jogadores brasileiros, né? Então, aí ele respondeu, falou assim, qualquer zagueiro no mundo, óbvio, né? Qualquer zagueiro no mundo sabe o talento dos jogadores brasileiros e tal.
A última pergunta foi só, não foi pergunta, só agradecimento. Eu até aprendi naquela época, por isso que tem o balé Bolshoi, né? É o grande balé. Bolshoi em russo é grande, né? Então, eu falei, pá, e Bolshoi, muito obrigado, né? Ele, pá. Eu meneei a cabeça e saí falando, o Silveira lá em cima, não acredito!